Fala pessoal, tudo bem? Salve, salve, simpatia, Mapa da Copa, voltando, episódio 6. Episódio 6, aqui ó, tem gol do Gabigol. Esse final de semana teve gol do Gabigol e o Bertoncello tá homenageando o Gabigol, não comemorou. Contra o Flamengo, né? Não comemorou. Então, não, sem comemorar. Mas enfim, episódio 6 do Mapa da Copa, temporada 4. Ainda não estamos no Netflix, é uma falha dos nossos diretores, Tá. Janaíno Ide e Rafael Ramos. Chegaremos lá. Chegaremos lá, não estamos ainda disponíveis, mas chegaremos, né? Porque temporada 4 parece... como é que é o... Game of Thrones. Game of Thrones. Last of Us. Walking Dead. Walking Dead. Escolhe qualquer série. Como é que mais? House of Cards. Demolidor. House of Cards. Demolidor. House of Cards. Law and que foi- Order. É. Special Victims Unit. Acho House que a of gente vai Cards virar acabou? Acabou. Eu comecei a ver e aí depois perdi a paciência. Breaking Era Bad. muita forçação de barra. Não, né? faz isso. Ah, sim, por isso que tava golpe aqui, outra hora tava golpe ali. Para, meu. Mas é que É a o mundo política é político. assim. Não, mas não é, né? Porque quando é que o cara do Congresso assumiu a presidência, depois derrubou e assumiu a mulher, e depois derrubou? Isso não existe isso aí. Ah, não? Não, não existe. Deixa eu te levar a Brasília. A CBF é assim. Oi? Opa, vamos lá. Começamos meio desfocados aqui, mas o nosso tema é Road to Lima. Escolhida a final da Libertadores de A 2025. caminha de Lima. A Final, caminha de Lima. de novo, né? De novo. Só que Repetiu desta 2019. vez ela é a escolhida. Em 2019 ela foi, digamos assim, a solução para um problema sério, porque era o primeiro ano da final única. Era para ser em Santiago, e aí uma convulsão social em Santiago acabou por tirar a final de lá e a Conmebol levou para Lima, pela questão de estádio, de logística, e Lima foi uma belíssima sede para a vitória do Flamengo sobre o River. Isso. 2 gols marcados pelo Gabigol. Gabigol. Fiz aqui essa Exato, brincadeira, por né? isso. Porque justamente o Borré faz o gol para o River Plate e o Gabigol faz os 2 gols que confirmam a vitória 2 do gols Flamengo. em 5 minutos, nem 5 isso. minutos. Pinola Pinola entrega. Era o Martins quarto, outro zagueiro? Não. Era o Pinola. Pode Acho ser. que era o Martins. O Armani era o Não goleiro. era o Maidana? Jonathan Maidana? Maidana. Não. Acho que o Maidana é da Libertadores de 2015. 15, É. Maidana e Funes Mori. E foi uma grande festa. E foi Foi. a primeiro evento, né? Primeira E a vez Conmebol, da Léo? final única. E a Conmebol elege justamente Lima, não porque poderia pegar ali São Paulo, Rio, né? Algo mais Fortaleza. forte. Só que Lima, naquele momento, também já tinha sido sede dos Jogos Pan-Americanos, no mesmo ano. Inclusive, Lima está escolhida para ser a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027, o que mostra que existe uma estrutura muito grande em Lima, que deu a confiança e segurança para a Conmebol fazer a final da Libertadores lá. É, que tem todo um know-how. Vamos a Lima, né? Apesar de todas as resistências de alguns integrantes do programa à final única. Eu Sim, esse sou lixo. favorável. Né? Já deu Acho pra legal a ver. final única, É, cara. É maravilhoso. é Tá bom. maravilhoso. Mas antes de começar a nossa viagem, vamos para nossa rota? Vamos. A nossa rota começa em Lima como sede da final. Vamos falar um pouquinho dessa cidade que é espetacular. Os peruanos na atual Libertadores e o momento do futebol peruano. E depois a melhor geração peruana, que é a geração dos anos 70. Mas vamos falar também da geração perdida do futebol peruano e que deixou o Peru 36 anos fora de uma Copa do Mundo devido a uma tragédia. Começamos por Lima, o Estádio Nacional. Para quem não lembra, aquele estádio que é todo cheio de camarotes, né? Uhum. O estádio chama atenção por isso, um estádio imponente. É o estádio do Universitário do Peru, Isso, né? que é o maior campeão peruano. Não, E é são o clube- dois. São dois. Tem o estádio Tem o universitário, Monumental, que é o U, isso, que é o do sim, Universitário. do Universitário, e tem o estádio nacional. O Que- do universitário é o maior, 88 mil pessoas. que é o que a seleção usa. Não, a seleção joga no nacional. Nacional. Que é o que Nacional tem os do camarotes. Aliança Tem os Lima. camarotes. É. Mas a o- final, Flamengo e River foi no Monumental, o Monumental. U. Cabia Isso. mais gente. 88 mil pessoas. Inclusive é uma curiosidade, né? Porque a Conmebol agora, sabendo que pode fracassar nessas finais, ela anuncia a cidade, mas ela não anuncia o estádio, como foi da última vez. Buenos Aires, possivelmente no Monumental de Núñez, estádio do River, mas ele só foi confirmado a partir do momento em que se tinham semifinalistas da Libertadores, se eu não me engano. Exato. Justamente por isso, porque ela trabalha com os dois, com o estádio U. Bota mais alto aí. A gente quer rir Bota junto. pra jogo. No Universitário, que cabe 88 mil pessoas, então comporta um jogo como Flamengo e River Plate, que torcidas que invadem, mas ele pode ser um jogo menor, um time de uma menor expressão, e aí tem o estádio nacional para 50 mil pessoas. É que a Conmebol tem medo que tenhamos uma surpresa. Daqui a pouco o Del Valle chega à final. É. Porque não tem torcida. É, mas não vai. Não, Isso não, aconteceu mas na ela- final da Sul-Americana, que a LDU venceu Fortaleza, por exemplo. Foi Em no Maldonado. Se colocou Montevidéu como Centenário. sede, né? E o Centenário recebeu o Atlético Paranaense e Bragantino no outro ano vazio.
E aí se reformou o estádio Maldonado, ali do lado de Punta del Este, e aí o estádio Mas menorzinho. vamos lembrar 25 que mil o lugares, né? Monumental 20 de mil Nunes, lugares. que cabe 80 mil pessoas, teve 60 na final. Claro. 20 mil lugares vazios que são numa final de aqueles Libertadores. distribuídos, né? Não. Teve 60 mil público. Sim. O Não... público total foi esse. Faltou 20. Faltou 20. Mas pro espetáculo, 60 mil pessoas tá bom, né? Não no estádio que cabe 80. Ah, mas 60 mil? É isso que numa cidade completamente turística, né? Como A Buenos final da Aires. Libertadores é não isso. pode ter ingresso sobrando. Esse é o ponto. Esse é um ponto que eu acho que é uma cultura que está sendo criada. A gente passou 1960 até 1919, isso dá 59 anos. Uhum. Tendo 58 anos, Nós vamos discutir de novo final único. 58 anos tendo Final final dois em jogos. 2 jogos. E de volta. Agora nós queremos que em 6 anos se tenha uma cultura igual. Não, é uma Não, construção. A gente não quer Uma isso, construção. a gente quer que desistam. Eu acho que Sabe quanto é que é pra precisa. tu pegar um voo Buenos Aires, Porto Alegre, dá 40 minutos de voo? É 5 mil reais pra tu ir Mas pra isso é Buenos Aires. isso é porque Porto Alegre, apesar das promessas de que seria um hub, Porto Alegre perdeu relevância, né? E também deixou de ser hub. Por exemplo, se Campinas é um hub importante, tá do lado de Guarulhos, por que Porto Alegre não pode ser um hub Viracopos. de voos que vem para E houve essa dificuldade pra cá também, porque e fique. afinal foi 30 de novembro, né? E os voos para Buenos Aires daqui de Porto Alegre, eles não estavam acontecendo. Isso. Então teve gente saindo de São Paulo, teve gente indo ao Paraguai, Teve indo ao o Chile. que teve de gente, de É, botafoguense os caras- que parou em Porto Alegre, pegou um carro e foi de carro até Buenos Aires, É, ou a de Floripa, ou a Pelotas. Muita gente Isso, em Pelotas. muita gente. O Barcos de Malta lá, cheio de brasileiros. né? Brasileiro, porque... E isso é legal. Eu acho que esse é o grande... Essa caravana é legal. Eu acho que esse entendimento que da final única que a gente não tem ainda e que talvez tenhamos uma dificuldade de desenvolver porque nosso olhar de marketing é um pouco atrasado. Tu pega o exemplo de Pelotas. Pelotas entendeu que havia uma dificuldade para chegar a Buenos Aires e se colocou como um entreposto. E a economia de Pelotas, ela se fortaleceu naqueles dias. E tu viu um movimento diferente na cidade. A gente precisa ter essa visão de negócio da final. A final única, ela é mais do que um jogo único, ela é um negócio em volta de tudo. Evento, Tudo bem, show, tudo bem. Só que aí sabe o que a gente faz? encontros. Sabe o que gera essa receita aí? Ou os caras que são muito ricos, e aí tu evitiza o futebol, ou tu faz quem não mal tem dinheiro para pagar a conta da... O futebol já está elitizado. Sim, e aí pra quem mal tem condição de pagar a conta da luz, o cara fazer uma Digamos- dízima, uma loucura, um sacrifício pra ver o Digamos time que dele na o final. Inter chega à final da Tu Libertadores, mexe tá? com o amor das pessoas, o cara gasta o que o ele não amor- tem. É o guri aquele que o pai vendeu lá o carro pra eles virem ver o Boca na final do Rio, né? E aí que faz 2 anos que eles estão sem carro agora. Bom, Tu mexe com pelo o amor Boca, das pelo pessoas, com o amor Tudo das pelo Boca. pessoas, para as pessoas gastarem o que elas não têm pra ir numa final num outro Não, país, mas elas vão num continente porque pobre. elas vão porque elas Mas querem. o Não, ida e elas volta eles amam. fariam também. Não, porque Não, elas no querem. de volta fariam. ele ia no jogo da casa dele. Mas ele também E ia aí é do tentar lado de fora. casa. E se a Não final precisa fosse bater- fora? sair o E se a país. finalíssima fosse fora? Mas aí vai 2 mil, que daí as Não, mas eles também torcidas que são gastam também. bancadas pelos Também clubes. Tá, gastam. mas vamos lá. Se As o Inter, organizadas- vamos pegar o exemplo do Inter, tá? E o Inter chegando à final da Libertadores. Em Lima. Não, em Porto Alegre. Não, Não. em Lima. Oh, Não, na ideia Ah, tá. atrasada, desculpa, atrasada não, a ideia Entendi. do Munari. É, tá. Não, na Assim, ideia de que as pessoas calma. não têm dinheiro, as pessoas mal Mas conseguem ir no jogo aqui. tá, olha A minha só. solução é o meio termo. A gente adora copiar as coisas da Champions League. Vamos Acho copiar que é legal a também. Conca Champions. A Conca Champions é jogo único a final na casa de melhor campanha. Já Mas é aí tu melhor tem- que essa final única. Mas aí tu tem um desequilível. O time de melhor Nossa, campanha tem na Conca o Fluminense Champions jogou no Olha Maracanã só. na define a final. final em casa. Aí O tem River ia jogar em Nunes ano Então, passado. aleatório daí, Tem né? o jogo único, Foi que aleatório. consegue vender o jogo único e o time de melhor Mas campanha faz a final em vamos casa. desenvolver o seguinte raciocínio. O Inter chega à final da Libertadores, tá? Inter e River Plate, tá? O Boca não? Ah, o Boca não, O passou. Boca não, pra porque o fase de Boca grupos. Caiu não, pro não peruano, passou pelo aliás. Alianza. Ah. Inter, um jogo no Beira-Rio e outro jogo no Monumental de Nunes. Certo. Quantos colorados iriam no jogo do Monumental de Nunes? 20 mil. Naquele 20 mil, Não, não. ia ter 5. Não, aí é seria a Se o divisão Botafogo foi tradicional com de 20 ingressos. mil, Não, Não, ida e volta, espaço, ida e volta. ida e volta, O ida e espaço. volta Ah, mas não tem seria espaço pra 4 20 mil. pessoas? 4 mil. Pô, é Eles iam 10%. fazer um acordo. 4 mil no Beira-Rio, argentinos, 4 mil brasileiros no Porque o Beira-Rio não Nunes. comportaria mais. Inter, isso, né? jogo da volta. O Inter, 48 mil lugares, né? 50. Tá. 48 mil lugares. Uhum. Tu tira 4 mil pro River, 44 mil. Tá. O Inter teria 20 e tantos mil de carteira vermelha, que fariam check-in, e o resto seriam os sócios que brigariam para no sistema garantir Cadê o o ingresso. povo, né? Cadê o povo? O povo ia ficar do lado de fora. Eu acho que na final de 2010, na final de 2017 Não, ia ter uma cota aí do Grêmio, para os não patrocinadores. foi.
Não, vai ser, o cara não consegue. 2010 não foi, 2010 influencers, era com sócio. É a influencers mesma. iam Não foi. Não foi. Eu tinha Nem, só, nem era o tudo pobre só. foi na Eu final vou, da Libertadores. eu vou contar uma história pra vocês. Eu era setorista do Inter e na época, na 0 Hora, tinha um jornal de domingo. Vou fazer matemática. Calma, aqui, ó. calma. Matemática Deixa eu contar a minha simples. história, tá? Tá. Vai fazendo a tua matemática. E aí que eu vou fazer tinha, matemática simples. a 0 Hora tinha uma edição dominical e a gente fazia um rodízio de plantão. Davi Coimbra, o nosso editor, tinha uma escala. E aquele sábado eu estava de plantão aqui. E meio-dia, começou a venda de ingressos para a final da Libertadores. Primeiros sócios. 2006. É, 2006. Tá. Ainda tinha fila de ingresso na bilheteria. Certo. Tinha gente que tinha dormido na bilheteria. E eu tô ali, eu queria pegar o primeiro cara que comprou ingresso, Pra cheguei, contar essa entrevistei Pra contar a e história esperei até às 7 da noite para pegar o último que pegou ingresso. Tá? E os sócios, que eram, na época, só tinha uma categoria, depois que ele criou a campeão do mundo, que tinham garantido lugar, ok. E eu tô ali esperando e tal, e encosta um cara numa caminhonetona branca, assim, linda, e ele assim, eu quero ingresso. E ele encosta num cambista e ele paga, na época, R$700 no ingresso. Nós estamos falando de 2006. Coloca Hoje isso uns 3 mil reais hoje. Então tanto, Então, mas assim, por aí. Com 3 mil reais não vai a Lima ver o jogo. a ideia do Munari, do povo, ela já morria em 2006. Não, mas quanto mais longe, mais difícil é. Mas Se a que final for só Inter e entrava River, quem tinha dinheiro. se a final for Inter e River, tu vai ter 80 mil naquele estádio deles lá, 50 no O estádio Gadineiro. 50 no estádio O do Gadineiro. Inter. Tu botou 130 mil pessoas Mas- na final da Libertadores, tá? Se for em Lima, quanto é que cabe nesse estádio aí? 88. É, então é É isso aí. igual o Tu Monumental de Nunes. Tu perdeu 42 mil pessoas que deixaram de ver a final. Tudo da bem, mas Libertadores. então o teu E tu argumento... tirou o fator local e visitante. Tá, mas Tu então, tirou assim, a mística da torcida, de ir no jogo. estamos avançando no debate. receber uma final no seu O teu argumento do povo já morreu. Não, o argumento do povo não. É mais barato ver um jogo na tua cidade Então, do que ver assim, um jogo Não, e aí o Alejandro Digamos Domingos que garantiu o voto agora já do presidente da Vamos Federação para uma Peruana. ideia de jogo único, tá? Inter e River. Pegamos o Inter porque o Inter tá na Aliás, Libertadores. sugiro o Lúcio de Castro. Lúcio de Castro. Repórter, muito bom repórter. Bom Spotlight. Levantou a ficha do Alejandro Domingues. Pra quem quer saber quem é o Bah, cidadão deve ser que boa, manda né? na CBF, Ah. recomendo pesquisar lá no site do Lúcio de Castro. Ele pode falar disso? O Lúcio pode, ele tá. ele é independente hoje. Voltamos. Ele Tem conta algumas quem é empresas que não Alejandro podem Domingues falar, né? e o que tem Teve por trás desse cidadão. Teve uma prisão, né, em Foz do Iguaçu. Mas, enfim, voltando aqui. Inter e River, jogo único em Lima, tá? Claro que iriam para Lima os torcedores do River e os do Inter que fizessem um esforço ou que tivessem dinheiro sobrando para isso. Porém, um mega telão, que nem um do mega show no Beira-Rio, tu teria 70, 80 mil colorados que veriam um jogo no Beira-Rio. Num ambiente de estádio, com os torcedores. Tu teria mais um número X de pessoas que estariam ocupando restaurantes, bares. Tu mobilizaria a economia. Sem contar que a cidade sede, ela naquela semana, a economia dela é impactada. Então, tu vendo o futebol como negócio, porque alguém tem que pagar a conta. Não adianta, você tem que contratar. Não, tem que contratar, mas tem que pagar. Tem que ser dois jogos, tudo bem, mas tem um negócio por trás que precisa ser mobilizado. Tu teria premiado os torcedores do Inter, que deveriam ver a final num estádio, e tu teria o negócio futebol envolvido. Tá, tu me convence então que a renda de 80 mil pessoas no Monumental ou de 50 mil no Beira-Rio vai dar menos do que eles vão ganhar com a final sendo numa cidade única e tendo que dividir com a Conmebol. Mas se o Me Inter convence que criar, o clube vai se ganhar o menos. Inter criar um produto do jogo transmitido no Beira-Rio e pode fazer para os dois jogos. O Match Day, Não, famoso são Match dois Day. jogos, é um jogo só, do só jogo acabou com dois único. jogos. Jogo Tu único. pode fazer um evento de o dia inteiro, No Beira-Rio. tem receita. Tá, mas se o jogo fosse ida e volta, tu fazia isso aí no dia do jogo fora. Tu vai ter o jogo no Beira-Rio, com a torcida voltando o estádio pagando ingresso no jogo do Beira-Rio. Mas não vai e pagar o dia do ingresso. jogo do Monumental, o porque cara tu- vai tu ver. esse dinheiro do ingresso tu já ganhou dos sócios. Ah, então tu tá querendo tomar o sócio, o cara é sócio e aí não tem direito a ver a final. Tu vai tomar Não, esse ele- dinheiro lá na frente. Não é que ele não tem direito a ver a final. A renda que tu tá vendendo do jogo, ela já entrou no caixa porque é o cara que paga lá R$200 por mês. Não, mas tu tem um grande percentual de sócios que paga metade do ingresso, Metade tá? do ingresso. 40%, 60%. Então, mas esse dinheiro tu já recebeu. É que Não, tu vai receber da venda. como produto, a final única, ela precisa ser melhor explorada. Nós temos dificuldade de logística? Temos. Nós temos um continente mais pobre? Temos. Mas se os caras conseguem, com o tempo, desenvolver um produto interessante e fazer ativações a partir desse produto no ambiente local, a Copa do Mundo não comporta todo mundo. Mas que mobiliza a economia a Copa do Mundo? Mas a Copa do Mundo é outra coisa, é um torneio que não tem dono. Sim, é outro Clube de competição. futebol é diferente. Por exemplo, eu a acho que final o da importante Libertadores. só, e eu concordo pertence com a uma vocês cidade. dois, eu acho que é negócio e paixão. E por isso que dá tanto debate, né? Porque o futebol ele é paixão,
Mas o futebol é negócio, muito hoje negócio Porque hoje. alguém tem que pagar a conta. Alguém tem que pagar essa conta. Mas E- o assunto não é esse, né? Isso mesmo. E Mas tudo Lima, esse. por Vamos lá, exemplo, Lima. Lima, que é a cidade que sediará a final, Bom assunto. né, que é uma belíssima cidade. Que eu descobri que não... Eu descobri hoje que Lima é a segunda maior cidade da América Latina em termos de população. 10 Gigante. milhões de pessoas É. em Lima. Só perde para São Paulo. Ganha de Cidade do México, Bogotá, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Santiago. A segunda maior cidade da América Latina é Lima. E é uma cidade... Eu estive em Lima em 2011 com o Leonardo da Costa. Fizemos Grêmio e Leão de Huánuco Leão em de Huánuco. Huánuco. Gol do Carlos Alberto isso. imitando o que diaba. Exatamente. É isso, 1 o a jogo 1 que foi à jogo. tarde, porque o estádio não tinha iluminação. Pra quem não lembra, aquele estádio que a imagem da TV mostrava os Andes ao fundo. Aham, Nós descemos em Huánuco perfeito. e só podia descer voo até as 5 da tarde. E só voo pequeno, até 30 lugares, 40 lugares, porque depois das 5 o vento era muito forte e o aeroporto era no meio dos paredões dos Andes. E nós voltamos, o Rodrigo Oliveira estava pela Rádio Guaíba. E o Rodrigo Oliveira, o Leonardo da Costa... Não, o Leonardo, no voo da volta não estava, era um voo, era um teco-teco, 14 lugares. Eu sentei do lado do Cristiano Silva, na época na Band, se eu fizesse assim com o braço, né, estendesse o Batia braço, nele e- batia nele. Era um Tá. avião muito pequeno e ele era com visual, ele não voava com aparelhos, era com visual. Que medo Então ainda ele nós. batia as hélices, no meio dos anos ele tomava um fôlego. Cara, foi uma viagem. Aí o Rodrigo Oliveira chegou no aeroporto de Lima e ele procurou aquelas senhoras que fazem massagem de shiatsu. E aí ele pediu para fazer uma massagem, aí ele disse assim: "Eu sou periodista de uma rádio de Brasil, estou vindo de Huánuco, estou muito tenso, estou muito dolido." Aí nós procurando o Rodrigo Oliveira no aeroporto, eu e o Cristiano Silva, estava o Rodrigo Oliveira fazendo shiatsu, Fazendo uma massagem no aeroporto. porque ele Muito ficou muito bom. tenso com a viagem. Mas enfim, e... Huánuco que meteu 3-0 no Atlético Grau, adversário do Grêmio nessa semana. É verdade. Tu vê o Pelo nível do peruano. Atlético Grau. O como o Grau Atlético tá Grau em é horroroso. penúltimo lá no e campeonato. assim, aí na volta paramos em Lima e passamos o dia em Lima. Eu fiquei impactado pela cidade. Assim. É uma cidade na beira do Pacífico, uma cidade que vive muito a praia. Tipo, final de tarde, a galera estacionando o carro na beira da praia para ir surfar. O surf é muito forte É em Lima, muito principalmente forte. o bodyboard, inclusive. Exatamente. E tem É, praias Não ali é perto surf, de tem, Lima. surf, Tem que ficar em pé. Não, bodyboard também. É igual o beach Não, tênis. me respeita, Beach tênis né? não é tênis. É. Comprar um A briga com os polêmica. beach tenistas agora. Ouçam o Saque na 5 com o Rodrigo Oliveira. Saque na 5. ando Aqui no aposen- Spotify, GZH. Eu ando aposentado, mas já fui muito bodyboarder em Punta del Diablo. Ah, é? É, e aí a minha prancha tá lá, é surf também. É Pô, surf. o cara tem que ter, Nós somos campeões mundiais, né? É. O quê? De bodyboard. Pô, bodyboard Feminino e masculino. brasileiro é melhor. Isso aí? Nós que na- A Glenda era bodyboarder, Era né? Glenda Não, mas na Olimpíada não tem, né? Não, tem. na Olimpíada não. tem, é só surf mesmo. Só surfboard mesmo. É. Enfim, é Mas uma lá é cidade... fortíssimo no é bodyboard. forte e tem uma praia, acho que é Porto Escondido, que é do perto, não sei se é Porto Escondido. Tem uma praia perto de Lima que é um point de surf bem Pode conhecido. ser Porto Escondido. É? Acho que é isso. Essa é o WCT lá. Isso. É. E, enfim, e a cidade que... A cidade é A maravilhosa. cidade é linda, uma cidade moderna, a parte, claro, tem como toda a capital da América do Sul, tem a parte menos favorecida, a parte menos privilegiada, mas a parte de É, Miraflores... essa parte que de não vai nem Barranco. na final também, Exato. mesmo sendo em Lima. é, E nem se fosse de ida e volta iria também. Pior ainda. É. E- Ah, tem que chegar um time peruano numa final, né? e Aliás, né, é injusto, né? O quê? Porque daí nenhum time peruano chega na final, a final é em Quem Lima. disse que não vai chegar na final? Não vai chegar. O Aliança Lima com Guerreiro e Barcos, grande chance. Vai chegar. vai Mas chegar. eles terão... Aliás, enquanto nós estamos terão gravando a isso oportunidade de aqui, o Vene acompanhar. Casagrande traz que o Flamengo fechou a contratação do Jorginho, Jorginho. do Arsenal. Qual é a Que chance tem? de um clube peruano disputar com quem consegue trazer um Mas o jogador Flamengo do tinha Arsenal? grandes jogadores, ano passado caiu pro Penharol, E caiu aquele outro ano pro Olímpia. pro Olímpia. Entendeu? Pode E quem é que foi acontecer. campeão ano passado? O time que Botafogo. mais investiu. É isso aí. É, o Boca com o Ander Herrera caiu pro Aliança Lima. Não, mas aí... Com Cavani. É, Não tinha André Herrera, o André Herrera machucou, né? Não tinha Cavani. chegado. Aquele jogo aí, eu acho, não? É, e O machuca. técnico Cavani. bonito, o técnico mais bonito da América do Sul. Fernando Demitiu, Gago. né? O Já planejamento do Riquelme é maravilhoso. Ele demitiu o treinador. Bah. Não, contratou. É igual é gestão Completa- Edinaldo. completamos- A diferença vamos do ver. Edinaldo pro Riquelme é que o Concordo Riquelme contigo. jogou bola. Completamos a Concordo primeira contigo. linha do... Foi ídolo Aí como jogador. o Boca vai começar semana que vem o mata-mata do Campeonato Com Argentino. Quinteiros? Não, Sem com o Quinteiros. auxiliar, porque o Riquelme não conseguiu contratar o treinador ainda. Ele tá esperando o Ancelotti, vai ver? Não sei o que ele tá esperando. É. Ah, é uma Enfim, Quem era o treinador dele no fechado. Real Pellegrini, né? Isso é uma boa. Ó. né? Aliás, o Pellegrini seria uma boa pra seleção. Tá fazendo um belo Tá no trabalho no Betis. Betis. Vai ser Oferecido. campeão daquela Da Conca- Liga Europa, mas tem a Manchester, tem Não, um não é Manchester Liga na Europa, final. ele tá na outra. Ele tá na Tá na semifinal da Conference. Conference. Ele conseguiu da fazer Conference gol no Real Chelsea, Madrid com o Johnny.
O E o Antony metendo gol. O Johnny, Gol. o Antony, golaços. o Johnny fez gol no Real Madrid e no Sevilha É. nessa No temporada. clássico, né? E tá disputando o quinto lugar com o Villarreal e o quinto lugar vai para a Champions League. Vocês É um falaram Mas sobre- voltando a sobre- Lima... sobre Lima, que é a final de 2025 e que teve aquela final de 2019, mas Lima recebeu outras finais de Libertadores também. Não tão únicas assim, mas teve uma época em que havia o terceiro jogo, né? E o terceiro desempate. jogo era um campo neutro na final da Libertadores. Então, por exemplo, em 71, o Nacional do Uruguai venceu o Estudiantes por 1-0, lá em Lima. Em Com Manga no 72, o Independiente de Avejaneda venceu o Universitário do Peru. Aí sim, Isso. um jogo já com o O peruano. último 72. título do Independente? Não, depende de 72 84. não, o último. Ah, ganhou 84. E aqui no depois, Grêmio. 97, o Cruzeiro enfrentou o Sporting Cristal, já jogos de ida e volta também. Mas a final, E o aí- jogo da volta foi aqui. Isso, que é um foi gol no do Mineirão. Elivelton, Foi no Mineirão, fora da área. mas o jogo da ida é lá. E teve esse jogo único, 71, Nacional e Estudiantes. 97, o Grêmio e o Cruzeiro enfrentam os dois O peruanos. Sporting Cristal na Na chave, época né? passava 3, né? Passava 3. E Aí o o Zagallo Grêmio... convocou o Paulo Nunes. Mas teve o Grêmio começa ganhando do Cruzeiro no Mineirão por 3-2. Era o Evaristo Macedo o técnico. E aí o Grêmio tá super bem e o Cruzeiro vem jogar em Porto Alegre, no Olímpico, desesperado. Ele tinha que ganhar aquele jogo, senão ele cairia fora. E o Grêmio ali deixa o Cruzeiro ganhar vida. O Cruzeiro ganha um gol do Palinha de 1-0. E aí o Cruzeiro começa a reação. Porque o Cruzeiro começa aquele ano com o Oscar de técnico. O Oscar é zagueiro da Seleção Brasileira de 82. E aí troca o Oscar pelo Paulo Pelo Autori. Autori. E aí embala o time e é campeão. Mas o Cruzeiro, ele sobrevive na Libertadores numa partida contra o Grêmio aqui. E é engraçado, passavam 3, né? Cruzeiro, Sporting Cristal e Grêmio. Depois o Cruzeiro elimina o Grêmio no mata-mata e Isso. pega o Sporting Exato. Cristal na Porque final. naquela época os brasileiros tinham de se cruzar. E eu falei dessa brincadeira, né? Porque no meio disso Não tem só a Copa brasileiros, América de todos os mesmos 97. países. Copa América na Bolívia. O Zagallo convoca o Paulo Nunes, desfalca o Grêmio. O Paulo Nunes não pode jogar esses jogos da Libertadores e, pô, era o principal jogador do Já Grêmio. foi em pior, 97. né? O calendário, né? Pois é, Isso aí era desfalcava na gestão, né? Libertadores. Aquele lá que também tá cheio de Nicolás roupa. Leoz. Não, Não, Ricardo também, Teixeira. já foi pro céu já. Mas esse aí também tinha. Não, o Ricardo Na- Teixeira, na da CBF. Ricardo Teixeira na Da CBF. FUT. O Ricardo Teixeira, como também não pode sair do país, né? Tem vários que não Tá podem. Tá meio ser, preso né? aí com algumas Alguns coisas. a gente queria muito que saíssem do país. É. E ficam O aí. Ricardo Teixeira não pode sair do país também. E essa era um calendário ridículo. A seleção convocava jogador pra ter durante. Não, e tinha Copa América todo ano, né? Então essa de 97 na Bolívia pegou os jogos da Libertadores, gente. Era competição da Comebol. Isso. É. E até os seus últimos dias, o Cacalo, saudoso Cacalo, ele odiava o Zagallo. O Zagallo. Se alguém elogiasse o Zagallo É no porque sala de eu redação, acho que ele- não foi nem Foi por pro causa céu da com Copa essa América. mágoa aí. Teve o Foi pro torneio céu da com- Claro, França. mas Das É encontradas. verdade. Lembra tem- aquele que gol emendou, né? do Roberto Carlos lá, que o Galvão disse que a Isso. física não explicava da bola fora Contra da a curva? França? Esse torneio é antes da Copa América, então emendou o torneio da França e a Copa América. O Paulo Nunes ficou em fora uns 2 meses. E não jogava, porque o ataque era Romário, Mas Ronaldo, Edmundo. já tinha a ideia de negociação do Paulo Nunes, né? Na Copa América. Ele vai pro Benfica em seguida? Isso, e aí tinha a questão de pedir a liberação. E aí o Davi, que era o repórter enviado a 0 hora na Copa América. Copa América acho que foi na Colômbia. não Bolívia, foi? 97 na na Bolívia. Bolívia. isso. Afinal é Que Brasil. é o vamos nos E- engolir e lá. aí Vocês o- vão me engolir, como é que é? O Davi Tem que me chegava engolir. pro Paulo Nunes e dizia: Ih, Paulo Nunes, quer voltar? Ele disse: Não, já pedi pra voltar e tal. Aí os repórteres do Rio e São Paulo disseram: Paulo Nunes, como é que é essa história? Não, aqui na seleção. Ele jogava pros dois lados. Ah, mas isso era uma cretinagem. Sim, que o jogador vai fazer o quê, né? O cara tá na seleção brasileira Tá com os convocado, melhores. Não pode chamado, obrigar o né? jogador a ter que A tomar não- essa decisão. a A não gente faz ser. até hoje isso, né? Porque não envolve que isso é outra pilantragem que a gente faz aqui. Que não é jogador de seleção brasileira, a gente não pede desconvocação. Mas quando é jogador estrangeiro, toda hora vem esse papinho de quem sabe libera o Vivian Sante, quem sabe não convoca o Rocher, quem sabe. A gente adora isso aí, né? Não, mas aí hoje também tem outra coisa. Hoje tu torce pros jogadores bons dos times grandes serem convocados. Sim, porque Tomara que o Palmeiras ali perca o Estevão, perca o Flamengo, perca o Pedro, tem perca o data Gerson. FIFA, mas né? os jogos são A Copa América do terça-feira ano na passado- Venezuela e quarta-feira aqui em Porto Alegre. Exatamente. O Flamengo, ano passado, lembra? Ou durante a Copa América, o Flamengo esvaziado. tinha meio time. Esvaziado. O Inter ficou sem Rocher, o Inter entra em crise, ali naquele momento Sem sem Rocher, Borré, sem Borré, Valência, Valência. sem Rocher. E a tendência. O Grêmio ficou sem Vivação. a O Grêmio ten- é mal, sem Vivação e sem Soteldo. A tendência é piorar, porque como o calendário vai terminar esse ano no dia 21 de dezembro, e no ano que vem tem Copa do Dia Mundo, 5 começa o estadual. a ideia é Mas dar aí 15 é dias dar férias de férias. agora, né? Isso, É dar no meio do 15 ano. dias de férias e Isso. depois... Tá, mas quem joga o Mundial? Pois é. Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, não tem vontade de férias. Tá, Vai não, ter mas que ir a no ideia- estadual É, sem mas o não, time não, principal. A ideia seria... Não, esse é o, Não, mas esse mesmo é o- assim, mesmo que caia na primeira fase do Mundial, tu não pode voltar, dar 15 dias de férias, porque depois Não, tem o senão os Brasileirão. caras esse é um voltam problema
do ano que vem. Esse ano já tá resolvido. A CBF O trabalha ano- com cada ano com o seu ano. Ano que Não, e vem, o Carioca são 3. E a Sim. Copa do Mundo é O ca- 48 seleções. Fluminense, Carioca Botafogo e são Flamengo, 3, são os cara. 3. O Carioca não tem o que fazer. Não vai ter campeonato carioca. Tu vai botar só o Vasco a jogar, é capaz do Vasco perder ainda. A gente tá falando sobre Lima e o Peru, ele tem uma paixão pelo futebol que é muito grande. Muito grande. Muito grande. O pessoal gosta, é fervoroso, torce muito. E existe uma polêmica com relação a qual que é o time que tem mais torcedores. Eu vi uma pesquisa feita pelo Instituto de Estudos Peruanos, o IEP, feito no ano passado, que dá um empate técnico entre os torcedores do Aliança Lima e do Universitário, que eles representam cerca de 16% dos torcedores no Peru. Existiam algumas pesquisas antes que davam o Universitário muito mais, com torcedores, e outras recentes que davam o Aliança Lima com mais. Mas então, ficaria entre Aliança Lima e o Universitário, ambos com mais ou menos 7 milhões de torcedores, cada um. Em terceiro, o Sporting Cristal com 4 milhões. E fecham o G5 aqui, o Melgar e o Garcilaso. São os times com mais torcedores no Porque Peru. o futebol peruano, isso eu descobri pesquisando sobre o Grau, ele tá muito de Lima para baixo. O Grau é um clube que foge dessa ideia porque ele é mais ao norte. E é uma dificuldade que ele tem, inclusive, de logística. Não tem muitos times ao norte. Garcilaso, que é de Cusco, né? E tinha o outro time Cienciano, que que ganhou. ganhou a Sul-Americana. É o Ganhou único título 2004 continental contra o do River, Peru. né? De 2002 2003, é o River do Max. Aquele River, lembra do... Eu trouxe essa história aqui, ó. Isso. Da O briga... peruano, que a gente vai falar qual que os peruanos, aqui a gente lembrou do Sport Cristal em 97, e o Universitário foi finalista também em 72. 72. Né? Contra o Nacional. Mas, o Munari falou aqui, Que é o ano que o Cubijas é eleito o rei da América, mas ele não era Teófilo Cubides. O Teófilo Cubides de 72, ele é o artilheiro da Libertadores, se não me engano, com 6 gols. Se não me engano, isso aí, foi artilheiro com a Aliança Lima com 6 gols marcados. Mas os títulos principais do Peru vieram com o Cienciano. Ele foi campeão da Sul-Americana em 2003 contra o River Plate, o River de Cudê, Mascherano, Lúcio Gonzalez, Gadiardo, Marcelo Salas, Maxi Lopes e técnico Pellegrini. Esse é o River que eu conheço, E o né? Cienciano foi campeão. Montava Mas timaços por e quê? na hora da decisão continental se... Em Por 2004, depois do Teves do Galinheiro. lá Não, fez esse, a- Em 2004, Recopa contra o Boca do Abandonzieri, do Schiavi, do Teves, do Palermo, e o Cienciano é campeão Porque da o Recopa. Cienciano Isso. joga na altitude de altitude. 3.800 metros, Isso. 3.600 Que é metros. Cusco, né? E esse É jogo, pertinho de Machu Picchu esse ali. jogo o River vai desfalcado porque é aquela semifinal da briga com São Paulo, que o Luiz Fabiano diz lá que entre bater pênalti e dar em Argentina, eu vou bater em Prefere Argentina. bater em Argentina. E aí o River tem uns... O Demichelis foi expulso nesse jogo aí. O River teve alguns expulsos e aí vai pra jogar a final depois. O River passa, aquele jogo vai pros pênaltis, o River elimina o São Paulo no Morumbi. Era um timaço do São Paulo com o Kaká. Não, o Kaká não tava mais, né? Mas era Mas Luiz tinha- Fabiano, França, isso. Ricardinho, e o goleiro... Fábio Simplício, por favor. O Fábio Simplício Jogava na demais, Roma, o goleiro Ceni. E voltando, Fábio Simplício jogou jogava na Roma também, bola né? pra caramba, cara. o expressinho do São Era bom, Paulo, né? Não, Jogou não, no Palermo, não, né? esse time aí é um time forte. forte. É o São forte. Paulo que depois já é a base pra 2004 e aí 5 ganha... O 2004 faz Ganha uma boa Libertadores. Libertadores, com o Cuca, eu acho. E assim, voltando a Lima, uma cidade fundada em 1835 pelo Francisco Pizarro, que é o espanhol, desbravador, colonizador, né? Que para um peruano ter o nome Pizarro é algo muito pesado, assim, é dúbio, né? Porque Pizarro foi um cara que as marcas que ele deixou na colonização peruana foram muito fortes. 1835 e batizou de Ciudad de los Reyes, né? Capital do Reino do Peru. Mas já era uma cidade que ela era habitada por diversas culturas pré-colombianas e tem um sítio arqueológico, por exemplo, na região central de Lima, que tem das culturas Lima de entre o ano 1 e 7 depois de Cristo. Os incas eles povoavam mais o interior do Peru, mas usavam muito aquela rota para chegar ao Pacífico. Inclusive, a escolha para instalar a capital do Reino do Peru na beira do Pacífico foi estratégica e também pela fertilidade das terras, né? Que perto do Vale do Rio Rimac, terras muito férteis. Então, tu tinha proximidade terra com o boa Pacífico. e saída pelo mar para escoar. Pacífico. E assim, voltando, nessa viagem que eu fiz para Lima, me chamou a atenção a forma como eles lidam com o mar. E assim, é montanha, é Andes e o mar. E tem um shopping que eu fui me dar conta que nós estávamos no aeroporto e íamos passar 10 horas no aeroporto. E aí tinha um grupo de gremistas que estavam no mesmo voo que a gente, que estavam vindo de Machu Picchu, tinha passado um período assim, nós temos uma van, se vocês quiserem a gente leva vocês até Miraflores, vocês passam a tarde lá, nosso voo era 10 da noite.
E aí nós fomos. E nós nos largaram no shopping. Tá, mas onde é que a entrada do shopping só tinha uma escada rolante? Era uma esplanada e a escada rolante. O shopping Lacomar, recomendo para quem for. Munari, se tu for assistir a final única. Já tô lá. O shopping Lacomar. Já foi em uma, hein? Que ele é encravado. Ele é Não, encravado tem ele é encravado na montanha. Tá. Então tu tá vendo o shopping, ele tem 3 ou 4 andares, e tu tem a vista do Pacífico. E as lojas têm toldos, não porque Lima chove muito pouco, não é pela Aí que é chuva, maravilhoso, né? mas Não é chove. pela água vaporizada que vem do mar, bate na onda, a água vaporiza, e então é muito úmido ali. Uma maresia, assim, praticamente. E nas periferias de Lima, as casas não têm telhados. Isso é maravilhoso que eu gosto. Não existe chuva, vai. É raríssimo. Não existe chover. chuva. Porque, além de ser mais barata a construção, como chove muito pouco, tu também paga menos impostos, porque a tua obra está inacabada. Então as casas não têm telhados. Tá, mas e quando Não chove chove, mesmo? chove Assim, em La Paz pouquíssimo. também. Tá, mas e quando chove? E assim, o que me chamou a atenção em Choveu. Lima, estávamos no hotel, fui pegar o elevador, daqui a pouco tem uma placa do lado do elevador. Área segura para sismos. Que é terremotos. E tu começa a te assustar, porque Lima teve grandes terremotos, né? Então não é uma cidade tem uma região ali de Barrancas e Miraflores, que é a parte, que é o coração da cidade, a parte mais nobre, tem arranha-céus. Mas no restante da cidade, a gente andou bastante, porque o Grêmio foi treinar na Universidade São Martim, são prédios baixos, uma cidade de prédios baixos. E o trânsito, por óbvio, né? Caótico. Caótico. São uma Paulo, boa capital. Buenos Aires, Cidade do México, é isso aí. Eu me lembro que Bogotá. nós estávamos num carro com um repórter de uma rádio e ele entrou no ar e disse assim, tu imagina Assis Brasil às 6 da tarde e ninguém é de ninguém. É isso. O trânsito de Lima. Nossa. Mas, enfim, é uma belíssima cidade. Eu acho que vai ser uma bela sede para a final única. E lá, é, gastronomia molecular. Não deixam de experimentar. Ah, é? Né? Que é a nova gastronomia. Né? Gastronomia do Peru, de Lima, ela é muito vasta, né? Por tudo que eles a conseguem... capital gastronômica da América Latina. É do mundo, talvez, né? Por tudo Opa. que eles conseguem... E tem uns restaurantes Porque, assim, em São Paulo, peruanos. Tudo que né? eles Tem conseguem famosos oferecer e tal. por lá, tem chefs top do mundo. E a gastronomia molecular é resumidamente, comida espuminha. Né? E eles conseguem, na espuma, colocar um sabor específico, Tá aí, Gosta tá aí, de espuma, tá aí Rafael? o programa Misturando Pulmonari. misturando É. física, química e alimentação. É. E Tá aí o eles programa fazem uma Pulmonari. Final única, ele vai comprar o pacote e vai jantar. A pauta é essa, num né? num espuma. restaurante de Vai. gastronomia molecular. Mas Só vou, eu restaurante vou com a molecular. promessa. Se a final for o Aliança Lima do Gorosito, eu vou daí. Tá. Do Gorosito, do Barcos Guerreiro, e do Paulo. Guerreiro e Barcos. Barcos. Sambrano. Zambrano. Mas a Lima é considerada a capital gastronômica da América Latina porque ela mistura a cozinha indígena, espanhola, africana e asiática. Né? Muitos frutos do mar. De tudo. Né? E os principais pratos, claro, né? O ceviche. Ceviche é tradicional. Embora tenha uma disputa, né, histórica, É, quem de é o quem dono do pertence, ceviche, né? se é do Chile ou do Peru, que são rivais, são inimigos, né? Esse eu odeio. Tiveram Tem um guerra. clássico, tem um clássico. Né? Tiveram a guerra, rivalidade do inclusive, Pacífico né? é maravilhosa. E é uma rivalidade de guerra. E eles se desejam um terremoto ao outro. né? E assim, é uma coisa pesada. E tem o pisco, né? Que um diz que é chileno, outro diz que é peruano. Pisco Mas é é fortíssimo. o ceviche, que é um frutos do mar com Peixe picadinho com cebola, cebola e outros pimentão, ácidos. come ali. num copinho, assim. Lomo saltado. E o arri de gagina. Não é do River, tá? Tá. Sim. Arri de gagina, que é um creme de leite evaporado com arri amarillo, que é tipo uma pimenta amarela, frango desfiado, batata, ovo, arroz, azeitona, e tu mistura tudo isso, faz um creme. É quase como se fosse um risoto, imagino. E é maravilhoso. E é maravilhoso. Eu nunca fui ao Peru, mas já fui a restaurantes peruanos. A comida peruana é maravilhosa. Daí, Claro, tem que ter o tempero ali. mas Tem que ter o o dinheiro Munari, também. o Munari prefere um churrasco na beirada da arena ou na beirada do Um Beira-Rio. assado, um No assado. latão ali. Isso é óbvio, né? É óbvio que eu prefiro sempre um assado, tu pegar e fazer um boi assado que tu comer peixe cru, né? É teu parente, o Puma de Maquiné, não? Não é. Pra quem não sabe da história, antes, Bertoncello, pra quem estiver nos seguindo, Me conta aí, pessoal. pra quem estiver nos acompanhando no YouTube, Certo? olha pra lá. Ali, ó. Pra quem estiver nos acompanhando, A câmera no YouTube, aberta essa agora, rica vamos ver. cara aqui, Tá, né, deixa o seu like, certo? assina o canal de GZH, Isso, Pô, te eu inscreve, te inscreve, compartilha, compartilha. compartilha o É. link, É, ativa a notificação. ativa a notificação, porque sempre que tiver um episódio novo, vale o mesmo para as plataformas de áudio. Isso. Né? 5 estrelas, ativa o sininho, que sempre que tiver um episódio novo, vai plim,
Aliás, nossos celular. números no mapa da Copa estão sensacionais. Ah, é? Obrigado Só- por isso, Petrus. Valeu, valeu. Só sobe. Eu tenho certeza que a minha entrada no programa proporcionou isso. Exatamente. E a gente está tratando essa Pois é, questão tu- da final única como... Tu só tem a pra- camisa do Universitário, Los Cremas. É, tu não que é trouxe muito hoje, bonita a né? camisa. Porque É, ninguém tá- falou que era pra trazer. Era pra estar ali, ó. Eu Era nem pra quem sabia tá que no tu vinha, vídeo. Pra mano. quem tá no vídeo. Esse que tava Ninguém entende, a encaixando. gente fala do Aliança Lima, Era que faz pra uma estar boa do lado campanha do Independiente Libertadores. Medellín. Eu não ia trazer a campanha do rival do Eu Aliança pensei que Lima. ia estar no Jacônimo, né? É. Mas enfim, pra quem não sabe, teve um puma que apareceu e atacou um agricultor Feroz? no interior de Maquiné. E o Munari, embora Ele ele tenha pensou que era raízes um gatinho. argentinas, ele é de Maquiné. Ah, E a gente tá entendi. perguntando Maquiné, se Maquiné. Maquiné, É. se o puma não é parente dele. Ah, entendi. Faz Né? sentido. Pumita. Tá bom. Pumita. O Pumita. O Pumita é argentino, joga no Vasco. Né? Uruguacho? É. Uruguai? O Grêmio Uruguai. teve um jogador Puma Rodrigues. argentino que trouxe pra base no começo dos anos 80, que era Puma também. Não, peruano o Grêmio teve aquele Beto da Silva, Beto né? da Da Silva. que era filho de brasileiro. O Inter Hidalgo, Guerreiro. Não, o Beto da Silva era teve... Não, Guerreiro Paraguai. Inter, né? Não, Isso. Beto da Hidalgo Silva os era dois. peruano. Hidalgo. O Hidalgo jogou nos dois. Jogou Primeiro nos no dois. Inter, depois no Grêmio. O Hidalgo é maravilhoso, porque ele veio pro Inter e foi mal no Inter, que o Grêmio fez, foi lá e contratou. É E o maravilhoso. Guerreiro, Futebol, né? Galo. O Guerreiro. peruano O Guerreiro é mais isso. notável. O Guerreiro, se Não. jogasse no time de hoje do Inter, ia fazer 50 gols no ano. O Guerreiro, com a força Isso é uma física que ele crítica tinha ao em Valência? 2019. Isso é uma crítica? O Guerreiro... O Guerreiro é que jogou o- no time ruim. O Trauco jogou no Vasco. O Trauco. O Trauco. Carrillo joga no Corinthians agora. Que é um jogadoraço. É. O Carrijo é um jogador Muito assim, bom ó, jogador. muito bom. Carrigeiro. Muito bom. E pra mim, depois do Guerreiro, ele foi o melhor jogador dessa geração, mais que o Cueva. O Cueva era Cueva. famoso. É, mas mas o Cueva na jogou- seleção. Tirando aquele pênalti que ele mandou na É, Lua, lá na Mas Rússia. o Carrijo jogava muito. Yotun. Pré-Copa 2018. Yotun, no Vasco. Farfã. Farfã, outro belíssimo jogador. A gente tá falando da... Goleiro não tem nenhum, né? Lapadula? O Galese sempre, né? Ontem o alguém- Galese, o Lapadule. O Galé... O o Galese é o Galés único, é aquele é o jogo único que... peruano que joga no gol. Aquele jogo na Não tem Bomboneira outro. que a Argentina tava quase fora da Copa de 2018. O É o- Galés faz é uma o partida Bruno absurda, Flores lembra? dele. É o Bruno Flores, o O Galese. Rui joga em Dias todas. tá no Rui grau. Dias. É. Jogou no Jogando Curitiba Atlético aqui, né? Grau. É, E eu só tava- não- Advíncula. só não tá Raul escrito. Rui Dias é o Advíncula. responsável por demitir o Dunga. O Rui Dias fez o gol com a mão Fez no o Peru gol 1-0 contra o Brasil em Contra- 16. e Copa América do Paraguai? Não, lá Estados nos Unidos. Estados Unidos, Unidos. 2016. E aí o Dunga demitiu É, depois demitiu daquela um gol depois. de mão, né? La mano de Deus. Eu lembro que tinha a imagem do Maradona em Advíncula, cima do tá no Advíncula. Boca hoje, jogou na Ponte Preta. Fez gol em Errou final de pênalti na Libertadores. repescagem contra a Ele Austrália. errou o pênalti na repescagem, que havia o Peru era grande favorito contra a Austrália e acaba caindo fora. O né? Atlético Paranaense teve um cidadão chamado Abel Lobaton, Lobaton, é que verdade. naquele jogo também. contra o Inter em 2000, que o Inter elimina o Atlético, a maior atuação de um goleiro que eu já vi, a atuação do Irã, ele perde um gol na pequena área. Perde não, o Irã salva um gol na pequena área. Abel Lobaton. A gente tá falando da Libertadores de artilharia, alguém falou do Tubijas ter sido artilheiro em Em 72. 72, com 6 gols. Tubijas foi 72. É, Isso. pelo Aliança Lima, mas o Pelo Aliança Universitário que é o é vice-campeão. Não, porque É. o Aliança Lima, o atual artilheiro da Libertadores é do Aliança Lima, o Barcos, e tem vários jogadores com 4 gols e um deles é o Quevedo, Kevin Quevedo, Kevin um atacante de lado, muito rápido, formado na base do Alianza. e que jogou, é curioso que ele jogou, eu tava dando uma olhada na ficha, ele jogou contra o Inter pelo Jogou. meu lugar na Meu. Sul-Americana de 2022. E Esse jogou time do con- Aliança Lima é um time bem interessante. E com- jogou contra o Inter pelo próprio Alianza numa Libertadores de 2019. Com o Guerreiro, aquele que o Guerreiro faz gol, eu acho, não é? 2019. Bomedo faz um gol lá. Isso. Isso. E ele jogou aqui, me lembro que ele entrou no segundo tempo. E eu os tava outros, comentando esse jogo. os que tem 4 gols, o Alan Patrick, do Inter, Isso. e o Vaca, do Bolívar. Tem 4 gols também. É, mas esse foi pro brejo. Né? O Universitário é o atual campeonato. Mas é difícil, assim, ver pela situação dos peruanos, é o Aliança Lima. Porque é o seguinte, ó, o Universitário no grupo do River, ele até tem uma pontuação boa em termos de classificação, apesar de ser o último colocado. Ele tem 3 pontos. Só que o River tem 5 e é líder. Então é River com 5, Del Valle com 4, Barcelona com 4 e Universitário com 3. O Aliança Lima, ele tá no grupo do São Paulo. São Paulo tem 7 pontos, o Libertad tem 6, o Aliança Lima tem 4 e o Tajeres é o último colocado com 0. E o outro peruano é o Sporting Cristal. Esse é o que está mais longe, mas também está vivo ainda. Palmeiras, líder com 9 pontos. Cerro Porteño com 4. Bolívar com 13. E o Sport Cristal é o último com 1. Eu acho que esse Aliança Lima, ele tem boa chance de classificar, né? O grupo com o Tajeres está praticamente fora. O Tajeres já demitiu o Medina, o Cacique Medina, o treinador. Tá com o Guinha Azul como técnico? Não, caiu E aí agora, saiu caiu agora domingo. também, né? O Guinha Azul assumiu como interino e aí perdeu o clássico para o Instituto de Córdoba, o Guinha Azul saiu. Agora, nós estamos falando do que a seleção brasileira está sem treinador, É. o Boca está sem treinador, está com interino, o O Tajeres, o Tajeres. interino pediu demissão, o Guinha Azul saiu, agora eles estão buscando o interino pro interino. Interino. É maravilhoso. A gente falou do Autuori. Então, a Aliança Lima né? tem O boa Autuori chance de passar é o nesse treinador do grupo. Sporting Cristal. né? O Autuori é o treinador do Autuori Sport Cristal. O Thiago Nunes foi ano passado também. O tinha Anderson levado- Moreira também. É, a vaca ele dormiu, né? O Autuori é o cara que vai pro Peru
meio que desbrava esse mercado e Treinou vira técnico da seleção Da peruana. seleção peruana. Ele é um raro treinador brasileiro que conseguiu trabalhar fora daqui, né? Porque a maior parte dos treinadores brasileiros, eles ficam só aqui reclamando que tem estrangeiro aqui, e quando saem daqui fazem fiasco. E hablar é difícil. E o Thiago Nunes faz o mesmo caminho. Acho que o Thiago Nunes faz... Ele treinou o Sporting Cristal também, né? Treinou, Treinou. Sporting Cristal, e agora tá na na Católica. Universidade Católica. E Vamos lá, o Thiago Nunes treinou o Grêmio, Corinthians e o Botafogo aqui no Brasil. O Botafogo Botafogo já e- nesse embalo de ter ido muito bem lá fora. Mas onde que o Thiago Nunes pegaria um clube como a Universidade Católica ou o Sporting Cristal? O clube de um país, porque eles são um dos 3 maiores clubes do seu país. Claro. Né? Vai no Chile é Colo-Colo, que é a principal, o Universidade Laú do Chile e Católica. e Católica. É. E o Thiago Nunes está num desses 3 times. O mesmo aconteceu no No Peru. Sport Cristal, né? o Aliança Lima e o E Universitário. aí- exato. Então, É. assim, é um caminho de carreira que precisa ser repensado. Sem contar que está conhecendo outra cultura, ampliando conhecimento, Pode tendo colocar contato também com os nesse, profissionais. nesse exemplo o Zago, quando treinou o Bolívar. Também. Zago. Né? E treinou a seleção E boliviana. tem uma sim. questão que é ele tava no The interessante. Strongers agora e ele foi pro Botafogo da Paraíba. É, não, isso é loucura. É que tem É, uma... que os algo não tem É muito que a filtro, nova né? geração de treinadores brasileira tá difícil de se formar novos treinadores. Porque tu não tem espaço. O que acontece? Os times brasileiros olharam para fora. Então todo mundo, quando começa um trabalho com estrangeiro e não dá certo, qual é o pensamento? A gente acabou de ver isso no Grêmio, né? Não, agora tem que trazer um cara conhecido e experiente. Uhum. Aí Que voltam. fecha a casinha. Aí voltam lá Conhece a aldeia. as velhas figuras de sempre. E aí, só que o treinador novo fica onde? Ah. Quando é que o cara. Porque daí o Grêmio não vai começar o ano trazendo o Fábio Matias do Juventude. Ele vai trazer um estrangeiro. Ou o Inter, se o Roger sair dali na frente. Não, Só que na hora que cai o estrangeiro, ele não vai também no novo daqui. É. É muito difícil, vai ser muito difícil o Brasil formar novos treinadores. Isso aconteceu Então os no caras vão ter que Grêmio. começar a sair. E aí, informação, o Grêmio entrevistou vários técnicos, entre eles o Kleber Xavier. E teve medo. E entrevistou também o Carille. Mas aí já é antigo, né? Mas entrevistou o Quinteiros. E a melhor entrevista, dita pelos dirigentes, foi para o Kleber Xavier, foi a dele. Porém, o Grêmio não fecharia com ele, porque o Grêmio precisava naquele momento de um nome de impacto, de um cara mais peso pesado. Pois é. E aí vai no Quinteiros. Me surpreendeu muito o movimento do Santos em apostar no Não, mas é Kleber porque o Xavier. Santos tem dono, né? O Neymar tem uma boa relação com o Kleber Xavier da seleção, e aí o pai dele aprovou. Se Ele o pai do Neymar levou aprova, uma série de e o Titinho junto também. É, não, a comissão técnica da seleção sem o Tite. E aí, nessa daí, o Neymar tem boa relação, né? Se, por exemplo, se o Santos quisesse o Jorge Jesus, o pai do Neymar ia vetar, como vetou na seleção brasileira. Nós não temos uma relação muito tranquila, não dá para convidá-los para jantar na mesma O que eu acho mesa. curioso é o seguinte, que o cara que não joga vetou o treinador da seleção brasileira. Ele tinha Não é o cara razão. que joga, é o cara que não joga. Mas é que não é que ele, Diferença faz mas pra é ele que que não é ele tá treinador. botando, como diz um comentarista da praça, tá botando a lâmina. É. Tá botando carvão, entendeu? Cara, Ele tá... O Santos tá caminhando, posso estar errado, tá? Pro mesmo processo do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro começou a ter dinheiro dos mecenas, e Quando chegou um viu a momento que o dívida tava Atlético, para gigantesca. pagar os mecenas, tinha que passar o clube pros mecenas. Tá muito a cara disso, né? E o Santos está fazendo o mesmo movimento com o Neymar. É muito clara essa aproximação de o Neymar daqui a pouco, né, Virar chegar o dono do momento, Santos. virar o dono do Santos. E chega como salvador da pátria ainda. Exato. Eu quero ver até onde a torcida vai ir com isso. Eu sei que não é o assunto aqui, mas vai chegar um momento, porque ele vai ter que voltar de lesão em algum momento, né? Acho eu. E aí ele vai jogar. E se ele não decidir? Porque o cara fica 3 meses sem jogar e o Santos na zona de rebaixamento, e ele vai mal num jogo. Algum momento a torcida vai perder a Que paciência. quando ele voltar, ele vai ter que voltar para decidir Aí, tudo. Como Se ele ele fez, volta ele e voltou decide- contra o Fluminense, ele perde o jogo e briga Isso. com o Samuel Xavier. Esse foi o jogo dele no Mas, Brasileirão. enfim, seguindo a nossa rota aqui, futebol peruano que hoje a gente vê, a gente viu com muita alegria voltar à Copa do Mundo depois de 36 anos, né? Mas era uma geração, a geração do Guerreiro, e o Guerreiro estava encerrando o seu ciclo, tanto que encerrando em termos, que ele joga na seleção, mas está com mais de 40 anos. E ele joga essa Copa do Mundo da Rússia sem uma preparação ideal, né? Porque lembram que ele vem pro Sim, Inter, tava tem o problema do suspenso. doping e tal, então ele consegue uma liminar para jogar a Copa. O primeiro jogo, que é o determinante pro Peru, tá 0-0, o Cueva manda um pênalti na lua, e aí a Dinamarca vence 1-0, depois gol do Poulsen. Aí o Peru perde para a França e é eliminado, e aí depois ganha da Austrália, e aí não com 3 pontos. Mas essa aquele primeiro jogo sem o Guerreiro foi o jogo Foi da marcante, geração. né? É. E aí não entendi aquela opção do Ricardo Gareca, né? Mesmo o Guerreiro não estando Ele em levou forma, o tu Guerreiro tem pro que banco. botar para jogar. Né? Enfim, mas a gente vê que essa geração, ela já voltou pro futebol colombiano. Andy Polo,
Rui Dias, O Zambrano, que a gente Cueva, estava falando, né? O o Zambrano. O Carrillo que está prolongando um pouco O mais, está Carrillo bem aqui. Tá bem aqui no Brasil, mas aqui jogou muito tempo na Arábia também. Isso, O né, Lapadula joga no Spezia, um time inferior da Itália. Não Da sei nem se Itália. está na primeira ainda. E é um jogador garimpado, né? Aham. Tem um outro jogador que, se não me engano, joga é alemão de nascimento, estava jogando na seleção peruana. A mãe é peruana, o pai é de Gana e ele optou jogar pela seleção peruana e enfrentou a seleção brasileira nas eliminatórias. Mas a gente não vê uma renovação. E essa é a grande dificuldade. O Peru, que já teve como técnico, depois da saída do Gareca, o técnico do Melgar, que eliminou o Inter. O Fossati caiu em Fossati já foi e caiu. Fossati. Né? Então está no terceiro técnico desse ciclo. Está em nono com 10 pontos. E não consegue Pra formar chegar jogadores. na repescagem é o sétimo, ainda é possível, né? Uhum. Mas assim, Por isso que surpreende a tem campanha do duas Alianza vitórias, Lima. uma foi um jogo ridículo contra A o grande Uruguai. tendência é que a disputa fica entre Bolívia e Venezuela. Né? O último jogo do Peru, eu estava até conferindo aqui, o E Peru Peru e Chile empata fora com a daí. Colômbia em casa. O Peru e Chile fora daí, não. O Chile também, outro time que não vai. o A Chile seleção não não vai conseguir Esse classificar. é um O Chile não ponto. vai. Esse é um ponto. Porque o Chile joga menos ainda que o Peru. É. A Bolívia e a Venezuela que estão se organizando. O próprio Bolívar já é um exemplo, porque um clube se organizando dá o exemplo para os outros. E a Venezuela, que o futebol, é engraçado a Venezuela, porque tudo na Venezuela é estatal. O futebol eles entregaram para empresários, né, formarem jogadores e venderem. Mas já deixaram de ser Bolívia e Venezuela um saco de pancadas. Uhum. Sim. Isso Não, hoje agora- o pior país do o continente é o papel- Chile. É o Chile, pior. É de Peru Até e tem Chile. uma campanha da Laú boa na Libertadores, mas nos últimos anos os clubes chilenos também estão muito mal. Esse ano a Laú tá bem, ganhou do Estudiantes do Com o Botafogo. Arangues. Com Fez Arangues, gol de com o pênalti Thiago nos Dias, dois que é o jogos. meio campo, a dupla de Thiago volantes Dias. é Arangues e Marcelo Deve Dias. ter Parece uns o time de 70 anos. 2013. 70 anos. Aí tem o Leandro Fernandes, o Véia Fernandes jogou no Inter, o centroavante. Mas assim, o futebol chileno e o O Peru... Sejur não tá mais, né? Você jura? Não. O futebol chileno Isla tá, né? hoje, ele Isla é tá. o pior do continente. Mas essa seleção peruana, nos anos 70, ela já foi uma máquina, Bertoncello. Sabe que tem uma história interessante, falamos sobre os sismos, os Terremotos? terremotos. A seleção peruana, a Lomunari, em 69, ela encara a Argentina na Bombonera pelas eliminatórias e arranca o empate em 2-2. Aquele empate em 2-2 do Cubijas com a companhia dele fazia o Peru voltar a uma Copa e tirava a seleção argentina da Copa de 70 pela primeira vez. Pela primeira vez os argentinos ficavam fora de uma Copa. Então por isso que já começou a criar uma geração histórica, né, com o Cubijas e os demais atletas. Tinha um Pitas, era o zagueiro, capitão. Exatamente. Só que tem uma história interessante que no dia 31 de maio de 70, enquanto os jogadores do Peru estavam concentrados no México para a Copa, um terremoto de 7,9 graus na escala Richter, no norte do Peru, deixava 50 mil mortos. Então, a participação do Peru na Copa, além de representar esportivamente um grande marco para a seleção, também representava um momento muito duro para os peruanos, né, de muitas mortes, de uma tragédia. E o Cubijas e os atletas e o técnico, eles entraram em campo naquela Copa para dar uma resposta, para dar pelo menos um alento para as pessoas, para os familiares que tinham perdido gente na tragédia. E foi exatamente assim. Na Copa de 70, o Peru estreia contra a Bulgária, vence. No segundo jogo, vence Marrocos e perde na última rodada para a Alemanha. Se classifica e nas quartas cai para o Brasil. Num jogo duríssimo. 4-2. Jogo duríssimo. Então ficou muito marcado pelo Cubijas, mas também pela questão da tragédia, pela questão de jogar uma Copa, pela questão de tirar uma Argentina pela primeira vez de um Mundial. Então aquela seleção de 70 ficou a seleção dourada da seleção peruana. E depois tem a seleção, que é a base dessa seleção, ela vai até 78. Que Chega a jogar 82 o Peru, a Copa joga do também. Mundo. Peru joga E assim, 82. eu tava dando uma pesquisada para olhar o que jogava o Cubijas, que eu, obviamente não vi assistir. E o primeiro lance que vem no YouTube é o gol de trivela de falta que ele faz contra a Escócia na Copa do Mundo 78, na Argentina. É assim, é fantástico. O cara faz um gol de trivela de falta, por cima da barreira. Ele Legal, bate assim, espetáculo. a bola faz a curva ao contrário e entra. Um gol fantástico, o Cubijas, que batia muito falta, né? Por isso foi o Rei da América em 72. Rei da América. Teófilo Cubijas. Na frente Teófilo- do Pelé, 72 o Cubijas é o Rei da América e em segundo fica o Pelé. Não, e era um jogadoraço, né? Forte, um centroavante, atacante forte. E depois, eu me lembro já de 78, dessa seleção que ficou marcada Meu Deus, eu vou pelo a Caxias, jogo. deixa você só aqui sem mim. Uma boa viagem, Boa viu? viagem. Vê se Se acha um cuida. peruano lá. Se o Cuca cair, eu aviso você. Tu acha que o Cuca indo lá vai ser
Cristiano Perigoso. Munari, com essa saída triunfal, a gente está Tá. gravando na segunda-feira, ele está a caminho de Caxias para comentar Juventude Juventude e Atlético Atlético Mineiro. Boa viagem, Cristiano Mineiro. Munari. Boa viagem, passar Manda bem, lembrança pro Puma lá de viu? Te Maquiné. cuida. E o Katsurayama, manda um abraço pra ele. Pô, tu vê um argentino e um japonês na delegação. Espetáculo, hein? Cosmopolita essa viagem. Né? Ah, Caxias do Sul é uma cidade que recebe todo mundo. Recebe todo mundo, acolhe todo mundo, né? E a seleção de 78, que chega com boas chances de classificação e acaba levando 6-0 da Argentina, e muito se fala sobre esse jogo. Suspeito, né? Eu peguei a escalação. Eu me lembro de alguns nomes que eram os mesmos de 82 também. Quiroga, que era um goleiro argentino naturalizado peruano. Duarte, Manzo, Chumpintaz, capitão, e Velásquez. Munhante, Cueto, que era um jogadoraço de meio campo, Cueto. São volante esguio, assim, bola no pé. Cubidias, Oblitas, Oblitas. jogadoraço também. Quesada e Rojas. E tinha no banco o La Roça. E era um centroavante também, que depois de 82, com a saída do Cubidias, ele é o grande destaque ofensivo. E 82 também tinha, além do Oblitas, tinha o Uribe. Né? Que o Oblitas era do Sporting Cristal, e eu me lembro que 97, quando a delegação da RBS foi cobrir esses jogos do Peru, lá do Grêmio, no Peru, marcaram um jogo, o Diogo sempre conta essa história, marcaram um jogo da comissão dos jornalistas peruanos com os jornalistas Os brasileiros. Comissão técnica da seleção peruana com os jornalistas brasileiros. Chegou lá para jogar, tava o Oblitas, no centro de treinamento da seleção peruana. O Oblitas jogando contra o Pedro Ernesto, contra o Diogo. E é claro que eles tomaram uma roda, né? Foi de 10 para fora. Mas puderam dizer na volta para casa que jogaram com o Oblitas. Era um baita jogador. Espetáculo. E aí o Peru joga a Copa de 82 e só volta Em em 2018. 2018. Isso por quê? Porque em 1988, um acidente de avião de um Fokker cai perto de Lima com a delegação do Alianza Lima, que tinha ali uma geração de jogadores talentosíssima. Era a base, né? Era a base da Base seleção da seleção. peruana. Um deles, chamado Luiz Antônio Escobar, 18 anos, era chamado El Potro. E já era convocado para a seleção peruana principal. E por isso, esse grupo de jovens jogadores do Alianza Lima é chamado Los Potrillos, né, por causa do El Potro. E o goleiro desse time era o Caico Gonzalez, tio do Paulo Guerreiro. E isso, o Paulo Guerreiro era novinho na época, isso aumentou ainda mais a paixão do Guerreiro e essa vontade dele de ser um grande ídolo do Alianza Lima. O Guerreiro é de 81, se eu não me engano, tá com 44 anos hoje, né? Então ele era um jovem aí, né? Tinha 7 anos. Tinha 6, 7 6, anos. 7 anos. E o Guerreiro sempre Uma teve esse criança. sonho muito movido por isso. Ele entrou em campo com o tio em alguns jogos. Se não me engano, era irmão da mãe dele, que tem uma grande influência na vida do Guerreiro. A gente lembra na apresentação dele aqui no Ele fala Beira-Rio. disso, né? Né? E ele sempre teve essa vontade de ser o grande ídolo do Alianza para repetir o que o tio dele, que era um grande líder, um grande ídolo do time, que morreu nesse acidente. E muito se diz que esse acidente levou uma geração de jogadores talentosíssimos e muito do Peru não ter voltado a uma Copa do Mundo está vinculado a isso. Eram 16 jogadores, mais a comissão técnica no voo. Impressionante que, assim, essa geração que o Léo traz, ela acabou não aparecendo mais. A gente falou, assim, sobre o Guerreiro ter voltado com a seleção para a Copa em 18, mas pegando em clubes, em termos de Libertadores, o protagonismo dos peruanos inexiste praticamente, né? Porque eu tava vendo que o último clube que chegou mais longe foi o Garcilaso em 2013. Chegou até as quartas. Ele perde para o Santa Fé, que havia eliminado o Grêmio antes. O Santa Fé passa pelo Grêmio nas oitavas e passa pelo Garcilaso nas quartas. E deu. Não tem outro clube peruano que passou pelas oitavas mais. Nunca mais teve. E são muito Faz 12 fanáticos. anos. São Fanáticos. alucinados por futebol. Apaixonados por futebol. Nessa viagem que eu fiz a Lima, eu me lembro que estávamos em Miraflores, eu e o Léo Acosta, eu tomando uma Coca-Cola, o Léo Acosta tomando um barril de chopp, né? Como bebe aquela criança, né? Oi. Não, é que os caras serviram errado, eu acho. Ah, tá. Né? Sede. Um abraço pro Léo Acosta. Grande Léo. Sempre bom falar das pessoas que não estão aqui, né? A gente lembrar delas. E um grande parceiro de viagem. E tava dando um jogo do Sporting Cristal, do Alianza Lima, que é uma região ali em Miraflores, que é uma rua só de bares. Uma rua, um quarteirão assim, só bares, é um calçadão no meio, mas um lugar espetacular. E todos com varandas, assim, com mesas na rua. E eles torcendo alucinadamente pelos times peruanos na Libertadores. E cada gol era uma gritaria. E eram times que estavam ali na Libertadores apenas para competir, para participar. Mas a paixão por futebol é algo alucinante. Jornais esportivos, tem vários jornais esportivos. Um deles é o El Bocón. Né? O nome é engraçado. Vários jornais esportivos, noticiário pesadíssimo, muitos repórteres, cada coletiva muitos repórteres, porque é uma paixão nacional o futebol.
Pena que os clubes não ajudam. O fato de termos 2 estádios com essa capacidade... Gigantescos, né? Gigantescos diz tudo, né? Sem contar que o Alianza tem o estádio dele, o Sporting Cristal tem o estádio dele. Mas é uma geração de jogadores que não é renovada, né? O Guerreiro, titular da seleção com a idade que tem, por exemplo, e ainda esses jogadores de 2018, da final de 2019, né? O Peru chega na final da Copa América um pouco desacreditado, leva uma goleada do Brasil, joga aqui em Porto Alegre contra a Venezuela na primeira rodada. Foi nesse jogo. Depois na semifinal, quartas de final, não tinha VAR, o Uruguai teve 2 gols anulados, absurdos. Mas beleza, o Peru passa nos pênaltis, o Suárez erra o pênalti, pega o Chile aqui em Porto Alegre, faz 3-0, um jogo fantástico, e aí vai pra final, né? Essa geração não se renovou, tá todo mundo na seleção ainda, incrível. E muitos voltaram já para jogar no futebol peruano, que mostra que eles já estão encerraram um ciclo na carreira, né? Fim de carreira. Bertoncello, seguindo aqui, o que temos? Agora temos o Conexão Copa. E o Conexão Copa é de Pedro ou Petrucci. Que é uma história que eu vi ali, o link que a Jana nos mandou, que... o link é o seguinte, ó. Lado B da Copa. Hitler, terrorismo e política. O extracampo do futebol peruano vai além de Paulo Guerreiro, matéria de Pedro Pereira e Vitor Santos na ESPN em 2018. Jogos Olímpicos de 1936. O Peru vai indo bem, vai avançando no futebol masculino e ele elimina a Áustria. O Hitler, líder nazista alemão, ele nasceu na Áustria, né? E ele fica furioso com aquilo ali. O resultado é o seguinte, embora o Peru tenha vencido, tenha avançado para as semifinais, o Hitler resolveu excluir o Peru dos Jogos Olímpicos. Não tem. E a participação do Peru foi cancelada. O Peru eliminou a Áustria, tinha direito a jogar os outros jogos para disputar as medalhas ali do futebol, né? 36 já tinha a Copa do Mundo, teve uma Copa do Mundo, 2, né? 30 e 34, mas os Jogos Olímpicos ainda eram muito importantes, né? E o futebol principalmente. E o Peru foi simplesmente excluído por uma decisão do Hitler. Lembrando que essa Olimpíada foi levada para... O Hitler leva para Berlim. Isso, que para mostrar os jogos dele, né? Os jogos para mostrar a pujança alemã força e a alemães. superioridade da raça ariana. Tanto é que é nessa Olimpíada que tem o famoso gesto do Jesse Owens, ganha a corrida 100 metros e no pódio faz a comemoração diante de um Hitler estupefato porque um negro havia ganho a corrida de 100 metros na Alemanha. Dos alemães. O Peru tinha até perdido para a Alemanha, se classificou e tal, mas contra a Áustria pegou o país de origem do Hitler e aí não, chega. Esses peruanos aí vão para casa mais cedo. Não sabe brincar, não desce pro play, né? Pois é. Seguindo aqui o nosso cartógrafo. O cartógrafo. É uma história muito legal, né, Léo? É uma história muito legal, Pedro. E o pessoal... Puxa, eu vi essa matéria que a Jana nos encaminhou no nosso grupo. Didi, ídolo no Brasil e Deus no Peru. Porque a história é a seguinte. Em 58, o Pelé ficou muito marcado por ter sido campeão do mundo com 17 anos. Fazendo gol, um talento, fenômeno. Mas, naquela Copa, o eleito melhor da Copa foi o Didi. Que também, uma história espetacular, anos de Botafogo, uma lenda. O Didi folha seca, porque a batida bola dele dava o som de uma folha seca. Exatamente. E tem a história de que o Didi foi quem conversou com o Vicente Feola e falou sobre a questão, Pelé e Garrincha, aposta nesses moleques que vão ir bem. E foi muito certo, né? O Garrincha, dono da Copa em 62, Pelé, dono da Copa em 58, mas o Didi sempre como o grande cara, né? Tinha 30 anos, ele era chamado o dono da seleção. Então ele realmente foi um protagonista e foi um ídolo. E a história dele com o Peru, ela parte de um jogo de eliminatórias que o Brasil faz em 57 contra o Peru, uma vitória do Brasil por 1-0, gol marcado pelo Didi. E o Brasil se classifica para a Copa na Suécia. E ali, os peruanos já olham, Didi, né? Começa a criar uma aura, assim, uma alma de que, puxa, o Didi é o grande cara. E curiosamente, quando o Didi se aposenta, ele faz uma transição para ser técnico. E os peruanos eram tão fanáticos pelo Didi que é justamente no Peru o local que o Didi vira técnico. Começa a vir proposta do Sporting Cristal, do Universitário. Então o Didi, ele tem o crédito, por parte dos peruanos, de ter trazido o amor pelo futebol ao Peru. Então os peruanos começam a apostar, a ser fanáticos pelo futebol por conta do Didi. Por isso Didi, ídolo no Brasil e Deus no Peru. Ele é o técnico da seleção peruana em 70. Em 70, na Copa de 70 com ele. Em 75 a Copa América conquistada, acho que também. Com ele. Com ele também. Então ele cria toda essa história. E era um cracaço de bola. Mas claro, a gente muito mais fala de Pelé, de Garrincha, do Zagallo,
né? E o Didi fica um pouco mais afastado. Para os mas ele peruanos, não. sempre foi uma grande Peruanos, liderança, assim, né? isso aí. Um cara muito A sóbrio. Copa de 58, o Pelé e o Garrincha começam na reserva, né? Eles vão construindo espaço Estão deles. construindo espaço. Sim. Didi, nosso cartógrafo. Ficou um belíssimo cartógrafo. Legal, né? Esse episódio tá muito legal, Berton. Muito bom, tem muita E a gente história. vai fechar com chave de ouro, porque tu vai pegar o livro na estante. Agora, livro na estante no mapa da Copa. Mário Vargas Llosa. Quando se fala em Peru, vou botar aqui, se fala em Mário Vargas Llosa. Foi aqui. Isso aí. Outro lado. Tá Aqui. bom, Isso. tá bom. Quando se fala em Peru, se fala em Mário Vargas Llosa. Prêmio Nobel de Literatura. Com esse livro, inclusive, o último, 2010, O Sonho do Celta. Já é um romance, ele volta para o romance. Mário Vargas Llosa, que em 1990 foi candidato a presidente do Peru. Né? Ele sempre foi um cara muito atuante. O pai dele o colocou para estudar numa escola militar, contra a vontade dele, porque ele sempre teve uma cabeça fora daquelas questões mais de uma rigidez. O pai dele era militar e ele não queria aquilo, ele sempre foi contra a ditadura, foi estudar fora, mas esse período dele na escola militar rendeu um livro dele e ele se candidata a presidente do Peru, perde para Alberto Fujimori. Aliás, o Peru tem uma estatística triste, né? Os últimos 3 presidentes do Peru estão presos. Inclusive tem um agora, Parece a a CBF, esposa né? pediu asilo no Brasil. Né? Imagina o papo deles na prisão, a reunião deles. E o Mário Vargas Llosa tentando dar uma vida melhor, tentando trazer tudo que ele angariou, porque ele morou na Europa, nos Estados Unidos, se candidata a presidente do Peru e perde a eleição. E aí ele volta a cuidar da vida dele. Em 2010 ele ganha o Prêmio Nobel com O Sonho do Celta, que é um romance baseado na história de um personagem, do Roger Casement, que é um irlandês, que é a serviço do Império Britânico. Ele vai contando as histórias dele. Ele tem um arrependimento, ele é condenado pelo Império Britânico, mas ele participou das atrocidades no Congo belga, da exploração da borracha na Amazônia, tudo a serviço do Império Britânico, e até da luta pela independência da Irlanda, e ele já mais independente. E ele conta a caminhada do Roger Casement por esses países e por tudo que o Império Britânico, que foi um dos maiores exploradores na época de exploração das grandes navegações e de descoberta de novos mundos, ele conta a história desse agente do Império Britânico que é arrependido, faz as denúncias e acaba condenado. E aí o romance começa com o Casement na prisão, né? E ele lembrando e contando essas histórias, e vira um romance maravilhoso. Recomendamos Espetáculo. esse livro. Além de outros, né? Tia Júlia Escrevinhador, enfim. O que não falta é livro Foi difícil escolher um livro do Vargas Llosa, que para mim, quando fala em Peru, me remete a esse grande escritor. Ele é mais ou menos um cara da prateleira do Gabriel Garcia Marques. O que é o Garcia Marques para os colombianos é o Vargas Llosa para os peruanos. É isso? Fechamos, hein? Que Quero espetáculo. dar parabéns pra vocês. 1h02 de programa sem uma piada sobre o Peru. Exatamente. Viu? Eu falei que a gente conseguiria. Conseguiríamos. Conseguimos. Como diz o técnico Argel Fux, né? Cone não joga. Cone não joga. Não isso bota aí. Cone que Cone não joga. Uma vez perguntaram pro Argel por que ele não usava Cone nos treinos. Cone não joga. Tá bom. Certo, né? Tá bom. Tá certo. Um abraço pro Argel. O Argel é nosso ouvinte, né? Ele Espero volta e que meia seja. manda mensagem. É? E dá like também, ele vê pelo E o live. ele já entrou numa correspondência contigo na moderação ali, não? Ainda não. Ainda Mas não. podemos interagir depois, né? O Petrucci, ele lê todos os comentários. Então, se tu escreveres agora no comentário que deixa a sua mensagem, o Petrucci vai ler. E responder, se precisar. Não só ler como responder. É. O comentário vai ser bom, então a gente vai responder com qualidade. Né? E o Petrucci vai botar lá na timeline os nossos números que são espetaculares. Fechou. Para que Exatamente. você saiba Bombar. o poder que você tem no mapa da Copa. A produção é da Janaína Willian, essa tem poder, do Rafael Ramos, que tem mais poder ainda. A técnica é do Leandro Carvalho e Vitor Mira, aliás, O Ramos ficou brabo com a gente hoje. ficou brabo, né? Passamos alguns 1h05, minutos. cara. Tá É, maluco. mas se um jogo de futebol tem 120 minutos agora, Tem por que o acréscimos, mapa não né? pode ter 1 minuto e Tem 3? acréscimo. É que VAR. teve o VAR do Munari aqui, que não parava de Prorrogação, falar pênaltis. do Alejandro Barja. Ele ama Final o Alejandro. único, Alejandro do Nós Domingues, Alejandro tínhamos que Domingues. arrumar uma entrevista exclusiva do Munari com o Alejandro Domingues. Isso é legal. Ou a gente se livrava do Munari, que ele ia, né, ser preso, porque ele agrediu o Domingues, ou o Domingues mandava encarcerar o Munari, entendeu? De algum modo a gente ia ter um resultado disso. Verdade. A técnica do Leandro Carvalho e Vitor Mira, a sonoplastia do grande Paulo Fraga, um guerreiro, e Rafael Lindemann. Siga o Mapa da Copa, nossa plataforma de áudio preferida.
deixe 5 estrelas na avaliação e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um episódio novo estiver no ar. Também deixe o teu like na transmissão do Mapa da Copa no YouTube e aproveita para seguir o canal de GZH, porque lá tem o Sem Fio, Tem o Segue o Fio. Segue o Fio, Sem Filtro, Zona Mista, Bate-Bola, Primecast, Bate-Bola. Deu Liga, Bate-Bola e os programas da rádio espelhados. Esportes ao meio-dia, Sala de Redação, Hoje nos Esportes, Show dos Esportes, Jornada Esportiva. Que é isso? Mapa da cansei. Copa. Cansei. É uma loucura, né? Cansei. Tu sabia que a Globo quer botar Vale Tudo no canal de GZH? Quer surfar na mesmo. nossa onda. Esse Quer canal de botar- transmissões. é. Te prepara, daqui a pouco tem futsal, tem vôlei, tem beach Nós tennis. não tem- queremos a Maria de Fátima aqui. Tá bom. Um abraço. Dona Tchau. Odete. Fui. Valeu, gente. Até mais.